Marhaba, começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Confira nesta edição. A autoridade palestina reprime protesto por Gaza na Cisjordânia. Vila Beduína é demolida mais de 100 vezes por Israel. Estados Unidos faz acordo com Turquia sobre Síria. E no nosso momento cultural, a solidariedade ao povo palestino no futebol. Agora, fique com a gente. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول. Na última quarta-feira, dia 13, a polícia da Autoridade Palestina reprimiu a segunda manifestação na cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, em solidariedade aos palestinos de Gaza. A informação é da agência de notícias Maan News. O primeiro protesto no local ocorreu 3 dias antes, na Praça Almanara. Ainda segundo a Maan News, a polícia tentou impedir a cobertura jornalística e atacou quem estava gravando vídeos ou fotografando. Foram lançadas bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Confira. Os manifestantes exigem que a autoridade palestina pare de boicotar a faixa de Gaza. Sob o slogan "Um povo, os mesmos problemas, um inimigo", eles se posicionam, abre aspas, contra as medidas punitivas impostas ao nosso povo sitiado na faixa de Gaza. Desde abril de 2017, a autoridade palestina cortou os salários dos funcionários públicos em Gaza em 30% e depois em 50%. Além disso, reduziu o pagamento dos serviços médicos e da energia elétrica em Gaza. Isso provocou protestos palestinos. Em Gaza, conforme a Al Jazeera, em maio, o presidente não eleito da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, alegou que houve problemas técnicos que seriam resolvidos no dia seguinte. Na verdade, seu objetivo é forçar a organização palestina Hamas a capitular e ceder o controle de Gaza. No dia 12 de junho, terça-feira, representante do Partido Palestino Fatah, presidido por Mahmoud Abbas, declarou que, abre aspas, a marcha de solidariedade a Gaza em Ramallah é parte do acordo do século e seus participantes são suspeitos. Fecha aspas. Uma preparação à repressão policial efetuada no dia seguinte. O acordo do século é a proposta do presidente estadunidense Donald Trump para a Palestina. Consiste na aceitação de todas as condições israelenses e no fim da resistência palestina. A autoridade palestina representa os interesses da incipiente burguesia palestina, que se beneficia dos negócios da ocupação e enriquece às custas do povo trabalhador palestino. É o que demonstra o doutor em economia política Adam Haniyeh. Nas últimas eleições realizadas em 2006, o partido Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, perdeu as eleições. Apesar da derrota, foi reconduzido ao poder com o apoio do Estado de Israel e dos governos dos Estados Unidos e da União Europeia. Fica aqui o nosso repúdio à repressão policial e nossa solidariedade aos manifestantes e a toda a população palestina de Gaza, em resistência permanente contra a ocupação israelense. Israel demoliu pela 129ª vez a Vila Beduína de Al-Aqib, conforme a agência de notícias Wafa. A aldeia fica no sul do deserto do Naqab, conhecido no dito ocidente como Negev, território palestino ocupado por Israel em 1948. É a segunda vez que é atacada desde abril deste ano. Al-Aqib vive o mesmo drama de outros 34 vilarejos estabelecidos a partir da Nakba, a catástrofe palestina com a limpeza étnica para a criação do Estado sionista. Durante a expulsão em 1948 e nos 17 anos seguintes, sob lei militar israelense, beduínos foram transferidos à força para esses locais no deserto do Naqab. Israel não reconhece essas aldeias e não fornece nenhum serviço essencial, como eletricidade ou saneamento básico.
Além disso, submete as comunidades palestinas locais a ordens constantes de expulsão e demolição de casas. Não há autorização para construções permanentes aos palestinos. A pretensão é esvaziar esses locais para especulação imobiliária. As demolições são autorizadas pela alta corte israelense. Os beduínos palestinos, no entanto, desafiam essas ordens e não saem de suas terras. E quando suas moradias são postas abaixo, reconstroem as aldeias e resistem. Os Estados Unidos fizeram um acordo com a Turquia que amplia a ocupação desse último país no norte da Síria. Quem comenta é o jornalista Vitório Chans. Bom dia. Nos últimos 10 dias, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Çavuşoğlu, se reuniu com o secretário de Estado americano Mike Pompeo em Washington para definir diretrizes. De acordo com fontes turcas, as milícias curdas devem deixar a cidade de Manbij, na Síria, em 30 dias. Um mês depois, o conselho local será eleito e tropas turcas e americanas substituirão as curdas. Esta cidade é muito importante. Ela fica 80 quilômetros a noroeste de Alepo e 30 quilômetros a oeste do rio Eufrates. A Turquia quer criar uma zona de proteção ao longo de 90 quilômetros de fronteira com 45 quilômetros para dentro do território sírio, matando vários coelhos com uma só cajadada. Primeiro, as milícias curdas são removidas de suas fronteiras. Segundo, o regime sírio e suas milícias aliadas ficam apartadas de suas fronteiras. Terceiro, refugiados sírios em seu território regressam à Síria aliviando gastos. Até agora, as milícias curdas se recusaram a partir e consideram que os americanos os traíram. Já o presidente turco Erdogan quer usar este triunfo nas eleições deste mês. As negociações turco-americanas começaram no final de março. No entanto, as diretrizes, ainda de acordo com fontes oficiais turcas, foram concluídas há apenas 10 dias. É tudo, obrigado. Obrigada, Vitórios. O debate Revolução e Guerra na Síria abre na próxima segunda-feira, dia 18, às 10h30, o Salão do Livro Político. A iniciativa é da editora Sanderman, que apresentará na ocasião a obra País em Chamas, Sírios na Revolução e na Guerra, de autoria dos jornalistas sírios Leila Al-Sham e Robin Yassin Kassab. O livro chega pela primeira vez ao público em português. Em sua 4ª edição, o evento acontece no auditório do Tucarena, até dia 21. A entrada é gratuita. O livro também será lançado durante debate sobre o tema no Sindicato dos Químicos de São José dos Campos, hoje às 18 horas. Ambos eventos têm a participação do jornalista sírio Vitório Chams. Em mês de Copa do Mundo, terminamos este programa com imagens da solidariedade ao povo palestino expressa por torcidas do mundo todo. Que as seleções e times nos diversos países sigam os passos da Argentina e boicotem o Estado de Israel. Vamos torcer e lutar. أشد على